Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Pode Ficar Rico Podcast. Convidado de hoje, nossa, pessoal, é um convidado ilustre, meu mentor do Evandro. Mas antes de chamar ele aqui, presta atenção, se você ainda não é inscrito no canal, poxa, meu amigo, pelo amor de Deus, ajuda o canal aí, se inscreve aqui no canal, pode ficar bem à vontade nos comentários. Mas, Evandro, fala comigo, quem que é o nosso convidado? Como é que tá a expectativa aí para nossa entrevista de hoje? Cara, a expectativa tá lá em cima. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Ficar Rico Podcast. E como o Ângelo já falou, nós temos um cara aqui, ó, brabo, tubarão mesmo. E assim, estamos muito felizes em entrevistar ele hoje e queremos muito saber em detalhes a história dele. Só para você ter uma ideia, pessoal, ele já faturou mais de 3 milhões em comissões como afiliado. Ele possui mais de 30 mil seguidores no Instagram. Também desenvolve seu canal no YouTube com mais de 15 mil inscritos. Ele começou no mercado digital em janeiro de 2021. Então, assim, pessoal, tem muita coisa boa para compartilhar com a gente aqui. E detalhe, ele é o CEO da comunidade Afiliado Pro, uma comunidade incrível que já tem ajudado milhares de afiliados a viverem exclusivamente do mercado digital. Antes de eu chamar ele aqui, se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, deixar o seu like no vídeo, um comentário para a gente aqui abaixo. Também todas as informações do nosso convidado estará aqui na descrição do vídeo. Então, sem mais delongas, pessoal, sem enrolação, direto ao ponto, vamos chamar aqui para a entrevista de hoje, Tarcísio Bianchi. Seja bem-vindo, Tarcísio. Valeu, Evandro, valeu, Ângelo, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui e poder falar um pouco da minha trajetória, né, nesse mercado que mudou minha vida, que tem mudado a vida de muitas pessoas. Então, vamos embora. Espero contribuir para a galera que está assistindo aí. Show de bola. Tarcísio, desde já Isso aí. quero te agradecer por ter aceitado o convite. Pessoal, o Tarcísio, ele é das pessoas que eu queria trazer aqui, tem tempo. Só que eu tô perturbando ele há muito tempo mesmo. Perturbei ele até presencialmente lá na imersão. Falei, pô, Tarcísio, como é que é? Vai lá ou não vai? Mas eu queria muito trazer ele aqui para poder ouvir a história dele, porque é um cara que, sinceramente, eu admiro. Um dos mentores que eu mais me identifiquei com o método de ensino, com a pessoa em si, foi um dos mentores que eu mais me identifiquei. Por isso que eu entrei para a comunidade dele. Cara, e eu quero saber o seguinte, Tarcísio. Quem é o Tarcísio? Quem era o Tarcísio antes mesmo do digital? Cara, é uma pergunta até um pouco difícil de falar, né? Falar sobre mim. Eu nunca gostei de falar assim, sobre eu falar sobre mim mesmo. Eu sempre fui uma pessoa, né? Eu acho que o Thiago Moreira hoje fala bastante até disso, inquieta, inquieta no sentido mesmo assim de não estar satisfeito com a minha situação do passado, né? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Pô, por que que a gente começa no marketing digital? É porque a gente vê uma oportunidade de fato de mudar de vida, principalmente financeiramente, né? Talvez chegue um momento que o nosso financeiro já não seja mais a real principal função da gente continuar, a gente chega um momento que a gente atinge nossos objetivos financeiros, mas no início o principal é financeiro, né? A gente quer ganhar mais, você quer ter liberdade de tempo, você quer ajudar seus pais, sua família. Então, desde quando eu comecei a minha vida profissional, lá nos 17 anos, né? Eu comecei como menor aprendiz, eu já me deparei com o mercado de trabalho e eu falei, putz, será que é isso aqui que eu tenho para minha vida? Será que eu preciso de fato passar, vender a minha hora a preço de banana, né? É muito barato porque você sai para trabalhar, você pega ônibus, locomoção, você fica ali o dia inteiro no ambiente que muitas vezes você não é contente, mas você precisa, porque você precisa, afinal, de dinheiro, né? A moeda para você sobreviver e conseguir comprar aquilo que você almeja. Só que eu não, assim, esse meu primeiro contato, logo como menor aprendiz, cara, eu já pude perceber ali que não era algo que eu queria para o resto da minha vida. Então, lá atrás, já comecei a modelar o Tarcísio que eu sou hoje, né? Ali já começou a minha inquietude de, pô, o que que eu preciso fazer para mudar? E isso foi em 2011, né? Em 2011, eu acho que o mercado de afiliados era praticamente inexistente, né? Eu sei que a Hotmart já tem um pouco mais de 10 anos, então talvez a Hotmart estivesse ali no seu início, talvez lá fora já tivesse algo parecido, mas para nós aqui no Brasil, eu acho que era bem desconhecido. E eu sou filho de uma mulher faxineira,
O meu pai, ele era autônomo, né? Então eu falava, poxa vida, o que que eu vou fazer? Porque não tem como a gente empreender, não tem condição financeira da gente abrir algo, né? Então eu ficava meio sem saber o que que eu poderia fazer para chegar num nível que eu tô hoje, né? De, pô, ter liberdade financeira, liberdade de tempo. Então, eu não sabia. Então, cara, o Tarcísio é uma pessoa inquieta. Então, existe um jargão que eu costumo falar para meus alunos, né, para quem me acompanha ali na nossa bolha, que você precisa fazer o básico bem feito. Então, sempre na minha vida, eu procuro entender o que que eu preciso fazer para ter um resultado ali satisfatório, só que de uma forma que seja básica e bem feita, né? Então, muitas pessoas se travam, não só no nosso mercado, mas também em qualquer área da vida, porque para pensar demais, ao invés de começar a fazer e ver quais são os próximos passos, né? Então, até hoje, eu sou o básico bem feito. Então, fazer o básico, mas fazer ele bem feito, saber o que você está fazendo, vai te gerar resultados extraordinários. Porque a grande maioria das pessoas não fazem nem o básico. Elas só pensam ali e começam a se questionar várias coisas. Ah, mas um exemplo aqui prático, né? Muitas pessoas me perguntam, Tarcísio, quanto de dinheiro eu preciso para fazer tantos reais? Quanto que eu preciso para começar a fazer vendas e ganhar em dólar na gringa? Isso é uma pergunta que é o próximo passo. Qual que é o passo inicial, gente? É a gente começar. Cria sua conta no Google, cria sua conta na plataforma, tenta seguir uma campanha, tenta ver uma videoaula. Você está dando o primeiro passo. Esse próximo passo é um processo que você vai alcançar e chegar nele, né? Então, só que as pessoas ficam nesse questionamento e elas nem se permitem começar. Então, esse é o Tarcísio, né? É alguém que faz o básico, que procura sempre fazer o básico bem feito. É alguém que não vai na mesma direção que a manada, e a manada é a maior parte das pessoas, né? Se eu vejo que 90% está falando X, eu vou lá e faço Y, porque a grande manada não tem resultado em nenhuma área da vida, então eu procuro sempre ir contra eles, né? E não no sentido ruim de falar isso. É porque a maioria das pessoas, de fato, criam muitas coisas na cabeça e repetem muito o que ouvem, não ao que elas de fato fizeram, né? Então, meus próprios resultados foram justamente por conta disso. Eu via muitas pessoas falando várias coisas, mas porque elas ouviram alguém falar e elas repetem, não porque elas de fato testaram. Então, eu ter ido contra essa manada me fez aprender muito mais do que o normal, né? Isso me ajudou no meu processo do básico bem feito. Então, esse é o Tarcísio, Ângelo. É um cara que é inquieto desde cedo, né? É uma pessoa, eu busco sempre aprender, busco sempre testar muita coisa. E hoje em dia eu sou um Tarcísio que também gosto de ensinar, né? Eu não fico só, eu não absorvo só para mim, hoje eu ensino o que eu faço. E eu ensino justamente isso, a pessoa fazer o básico bem feito. Ô Tarcísio, mas assim, você comentando, né, que você iniciou lá como menor aprendiz, nesse período que você iniciou, você fez igual a maioria das pessoas fazem? Por exemplo, assim, fez uma faculdade, escolheu uma área para trabalhar, ficou alguns anos em uma área, ou você já tinha esse pensamento de algo novo, assim, sabe? Trabalhar com algo diferente, não seguiu muito exatamente o que o povo falava? Cara, muito boa a sua pergunta. É, quando eu comecei ali como menor aprendiz, eu entrei, não sei se vocês conhecem, eu entrei numa empresa de autopeças. E o meu primeiro cargo foi ali um cargo de almoxarifado, né? De auxiliar de almoxarifado. Eu dividi, como eu era menor aprendiz, então eu dividi a minha jornada do dia entre empresa e fazer um curso no Senac. Esse curso no Senac ele tinha a função ali de preparar o jovem a aprender serviços administrativos, a aprender a se comunicar, a desinibir, né? Porque quando a gente é muito novo, a gente tem vergonha. Nós não sabemos nada praticamente da vida. Então, a função mesmo dessa jornada é preparar o jovem para o mercado de trabalho. Então, eu tinha esse trabalho lá como menor aprendiz e essa jornada, que me ajudou muito a me desenvolver. Então, sim, Ângelo, toda a minha trajetória, né, até o meu último emprego como CLT, que foi em 2023, no ano passado, há um pouco mais de um ano, eu sempre procurei evoluir.
Então, pô, eu comecei ali como menor aprendiz e eu entrei no estoque. E aí eu já percebi também que eu não gostava de serviço braçal. Eu falei, cara, não quero ficar carregando peça. Ponto final. Não tem nada contra quem quer, quem acha tranquilo, quem gosta. Eu, Tarcísio, não queria aquilo, né? Não queria ficar Isso é suado, não bem queria. pessoal, né, Tarcísio? É uma É questão muito de escolha, né? pessoal, até porque a própria série em si não tem nada de errado com ela. É algo pessoal. Eu, Tarcísio, queria me desvincular desse formato de trabalho e ganhar dinheiro, né? Então é muito com o que você quer para você. Então ali, cara, eu já percebi, falei, putz, o que que eu vou fazer para mudar isso daqui? Eu era menor aprendiz, só que eu comecei pelo caminho errado, né? E faz parte do nosso processo de aprendizado. Eu comecei a reclamar pro supervisor. Aí eu falei, cara, eu tenho rinite, eu tenho alergia, eu tenho blá blá blá. E aí, de tanto reclamar na orelha dele, eles foram até pacientes comigo, eles me mudaram de setor, me colocaram para atender o pessoal de compras lá na empresa. E eu fiquei um mês em compras, depois me desceram para a parte de auxiliar a gerência de vendas lá da oficina, né? Que era uma empresa de caminhões. Então, assim, ali eu já falei, bom, aqui já tá menos pior, né? Porque eu trabalho cheirosinho, limpinho, no computador, que é o que eu gosto. Eu já mexi com o computador, porque 17 anos, jogava ali os jogos que tem na internet, né? Computador, então é o que eu gostava. Sentar a bundinha na cadeira e ali eu ia me desenvolvendo. Então, cara, desde cedo eu já ficava assim, beleza, aqui eu ganho R$ 400, na época eu ganhava R$ 400. Para mim ganhar mais, o que que eu preciso? E aí, observando quem ganha mais, que são os vendedores, que são os gerentes, pô, são pessoas que estudaram, são pessoas que passaram processos na vida de aprendizado, né? Cresceram, ficaram anos ali na empresa, aprendendo a se especializar na área dela para ela crescer. Só que também tinha outro porém. Quando a gente para pensar que a gente pode crescer na CLT, mas, cara, eu falava assim, beleza, quantos anos eu vou levar para de repente alcançar determinado cargo e o que que eu tenho que abrir mão para alcançar esse cargo, né? Então, se a gente compara, por exemplo, ao digital, vamos pegar a minha experiência, né? Hoje eu estou com 3 anos e meio de mercado. Cara, em 3 anos e meio de mercado, eu já ganhei em comissões mais de R$ 3 milhões e eu comecei, eu não tinha nem R$ 3 mil na minha mão. Então, olha o cenário. Agora, para pensar, se coloca em 3 anos e meio, se você fala assim, ó, eu vou na CLT, eu vou crescer. É possível? É. Você vai ter um crescimento exorbitante em 3 anos e meio? Muito pouco provável. Muito pouco provável. Não é impossível. A gente sabe que existem os casos, né, que são pessoas extremamente fantásticas. Eu não era um caso desse, e no digital eu consegui ter, eu posso falar que um sucesso muito bom. E eu sou uma pessoa que eu me considero mediana, né? Eu faço o básico bem feito, eu sou esforçado. Então, eu falava, pô, eu vou levar quantos anos para de repente ganhar mais? E se a gente levar de fato a minha trajetória na CLT, então foi de 2011 até 2023, foram o quê? 12 anos para eu sair de R$ 400 e até o meu último salário de R$ 6.500, bruto. Então, é uma evolução ruim? Não é. Para a grande média da população brasileira, é uma evolução boa. Porque em todo esse projeto, Evandro, eu continuei estudando, que eu sabia que eu precisava. Eu terminei o colegial, né? Porque quando eu era menor aprendiz, eu fui para de noite. Então, de noite a gente fala de supletivo, não sei como vocês conhecem. Então, eu precisei de sair do modelo convencional, deixar os meus amigos, que eu já tinha, que eu estudava há anos junto, para ir para período noturno, para poder trabalhar de dia, né? Então, eu fui para o supletivo, então eu terminei. A partir daí, eu fiz o Enem, prestei o Enem, e acho que na segunda tentativa eu consegui uma bolsa 100% do governo para fazer engenharia. Não era o curso que eu queria, foi o curso que a faculdade na época me ofereceu, né? Então eles me ligaram e falaram, ó, a sua nota, você consegue tal curso, você quer fazer? Eu falei, pô, de graça, quero fazer, né? Eu não queria pagar a faculdade. Então eu precisei continuar indo atrás de outros empregos, e quando tinha um emprego que eu não gostava, depois desse, né, que eu trabalhei como menor aprendiz, eu ia lá, eu saía, tentava arrumar outro emprego para que eu pudesse ganhar um pouco mais, aprender mais. Então toda essa minha trajetória de CLT de 12 anos foi isso, de continuar estudando, fazer depois faculdade, trabalhando o dia inteiro, faculdade de noite,
né? E depois ainda, em 2018, foi o momento que eu me formei, eu tinha ali uma reservinha guardada, né, desses trabalhos, e eu tinha comprado um carro há pouco tempo. O que que eu fiz? Eu vendi o carro, pedi demissão, peguei essa reserva e fui para fora, fui para Inglaterra para estudar inglês, pensando em falar, pô, acabei de me formar. No emprego que eu estava, eu não estava também satisfeito. E aí eu falei assim, o que que eu posso fazer para acelerar o meu processo? Eu preciso de inglês, porque eu formado em engenharia de produção, de repente eu consigo uma vaga melhor na indústria, né? E aí então eu peguei minha reserva e fui para fora, sem falar um A de inglês, não sabia nada, meti a cara e fui me aprimorar. Fiquei 5 meses com o dinheiro que eu tinha e voltei já do zero sem saber nada, a quase o avançado no inglês. Então assim, sempre eu me movimentei, né? Até mesmo para a CLT, que quando eu fui fazer inglês, eu não estava pensando no mercado digital. Eu não conhecia o mercado digital. Então foi sempre nisso, em movimento, em estudo, fiz pós-graduação, né? Então, cara, foram 12 anos para eu sair de R$ 400 até no meu último emprego ganhar R$ 6.500. E o que que eu precisava fazer para ganhar ainda mais? Eu ia precisar de mais especialização, de mais tempo de casa, né? Então, para atingir um cargo de gerência, e onde, na minha visão, quando eu olhava para os gerentes assim de uma multinacional, que é a empresa que eu trabalhava, cara, os caras se davam, se doavam para a empresa em tempos, era um tempo assim de vida dedicado absurdamente. E aí eu pensava, pô, se essa pessoa ganha 15, R$ 20.000 como gerente, que é um salário super alto, mas o tanto que ela vive para essa empresa, eu não almejava. Eu não queria, de fato, né? Então, existem vários pós e contras, né? Quando a gente para pensar no mercado digital e no mercado convencional CLT, ou até mesmo empreender em qualquer outro, né, lugar. E como eu falei para vocês, filho de uma mãe faxineira e de um pai autônomo, independente, mesmo agora com quase mais de 20 anos, né, já quase com 30 anos, eu não ia conseguir empreender porque eu ainda não tinha um caixa para poder empreender em algo físico. Então foi no digital que eu vi a oportunidade de, mesmo com praticamente nada, começar e chegar onde consegui chegar até hoje. Ô, Tarcísio, cara, é muito interessante mesmo tua história. Agora me tira uma dúvida. Você sempre foi esse cara inconformado desde criança ou foi algo que foi te mudando, moldando ao tempo? Você sempre teve essa mentalidade diferenciada? Você de repente costumava, tinha o hábito de ler livros ou algo do tipo assim? Cara, não, não tinha. Até hoje eu não tenho. Eu leio muito pouco. Eu sou bem preguiçoso para leitura. É algo que eu preciso me corrigir. Só que eu tive a sorte, talvez, se eu posso dizer assim, de já ler os livros que eu li serem bons livros que já mudaram também um pouco, bastante, na verdade, a minha forma de enxergar, né? Um dos livros que mais mudou a minha visão sobre dinheiro, sobre o mundo do dinheiro, é o Pai Rico, Pai Pobre. É um livro que muitos falam, mas talvez nem todo mundo tem consegue tirar uma percepção boa dele após a leitura, né? Então ali você vê de fato que qual que é o jogo do dinheiro. E, cara, desde criança, eu acho que o que me moldou foram as circunstâncias. Circunstâncias de vida mesmo, de ver meu pai e minha mãe passarem por várias coisas, de como criança, né, a gente queria as coisas e não poder ter, e você vê o seu pai, a sua mãe lutar e para te dar algo e muitas vezes não conseguir. Então, ainda que eu era pequeno, eu tenho várias cenas na minha cabeça, várias, né, que até hoje eu me lembro perfeitamente. E aí eu fui crescendo com isso. Então eu falava, putz, eu não quero passar por isso, eu quero poder mudar isso, quando eu virar adulto. Eu quero poder ajudar meus pais. E aí eu nem pensava no meu futuro como pai, né? Eu pensava em mudar a vida dos meus pais, porque eu falava, pô, meus pais passaram por tanta coisa para mim, para minha irmã, que eu preciso ajudar eles. Eu preciso em vida conseguir fazer algo para ajudar eles, né? Então, isso me modelou, com certeza. O fato disso ter me marcado, isso já começou a ali me causar um certo incômodo, mesmo quando criança. Cara, e é bem incrível porque você vai se desafiando, né, ao longo do processo, né, com essas, vamos falar assim, com essas memórias que você tinha da infância, né? Se em algum momento você pensava, por exemplo, nossa, isso aqui talvez eu não vou conseguir, aí de repente vinha isso na sua mente,
acabava te modelando, te desafiando a manter o foco no objetivo, né? Com certeza, com certeza. A gente tem que sempre pensar nisso, né? Pô, como está a minha situação? Aonde eu quero chegar? E aí, você fazer um plano de ação. Plano de ação é algo que se fala muito em empresas, né? Então, também é algo que eu não posso negar, trabalhar em CLT e ter trabalhado em boas empresas, com bons profissionais, me moldou muito também a parte de gestão de negócio, né? Quando eu comecei como afiliado, eu comecei ali, por exemplo, vou tentar aqui ver se dá certo. E aí, por 9 meses, eu bati cabeça, né? Eu vendia bem, mas eu não conseguia ser lucrativo e o meu jogo não virava. Aí eu falei, pô, peraí, se para os outros, se para a CLT, eu trabalho bem, eu me organizo para eu me manter no emprego, por que para mim eu vou só tentar? Por que para mim eu vou levar nas coxas? Não, tem que mudar. E aí, esse pensamento e essa decisão, aí mudou meu jogo. Porque aí eu falei assim, agora eu vou ser um afiliado profissional. Aí eu comprei na época aquelas adesivos para colocar na parede, que vira uma lousa. Comprei aquelas canetas bastão. Coloquei lá atrás de mim, no meu primeiro cenário lá, que era só um notebook, e eu comecei a anotar tudo que eu queria de objetivo e o que eu estava fazendo no meu momento. Ah, tá fazendo 3 vendas na semana. Lá no início eu fazia muito Brasil, né? Hotmart. E aí isso começou a dar clareza para mim. Pô, se hoje eu faço 3 vendas, eu tenho isso de custo, como que eu faço para dobrar? Como que eu faço para fazer R$ 500 por dia? Como que eu faço depois para fazer R$ 1.000? Isso começou a me dar clareza. Para quê? Para aí eu usar o plano de ação. Então, plano de ação, como eu falei, as empresas que eu trabalhei me prepararam porque eu tive visão de negócio. Eu falei, qual que é o plano de ação? Aí eu comecei a desenhar. Eu vou fazer isso todos os dias, por tanto tempo, até eu chegar aqui. E anotando, cara, as coisas começaram a clarear, né? Então, lógico que foram 9 meses acumulados de estudo, mais esse planejamento, meu jogo começou a virar. E naquela época a minha meta era fazer R$ 500 por dia, de verdade, em comissões. E eu não fazia. Às vezes fazia esporadicamente, né? E aí comecei a bater R$ 500 cravado, todos os dias. Aí o objetivo passou a ser a 1.000. E até conseguir fazer 1.000. E depois o objetivo é fazer R$ 50.000 por 6 meses seguidos para eu sair da CLT. E aí o meu faturamento ele foi numa crescente, uma crescente. Até depois de 2 anos e 2 meses como afiliado, eu pedi conta da CLT da empresa que eu trabalhava e ficar 100% por conta do meu negócio. Top, cara. Cara, isso é interessante na sua história, Tarcísio, porque a gente vê no mercado, quando a pessoa começa a fazer as suas primeiras vendas ali, o primeiro sentimento já é de abandonar a CLT, né? E você permaneceu por 2 anos ali ainda, né, na CLT. Ó, e eu estava até acomodado, porque eu conseguia conciliar e fazer o meu projeto, tocar o meu projeto, né? Só que existem, assim, vertentes diferentes, né? O que que eu vejo, ô Evandro, do mercado? Eu vejo mentores que falam, ó, queima sua ponte, sai e vai tentar. Eu não concordo com esse pensamento. Por quê? Existem pessoas que possuem a facilidade de, em meio à dificuldade, se reinventar e fazer dar certo. Óbvio, é muito claro hoje na minha cabeça que qualquer coisa que a gente empreender é possível ganhar mais do que o nosso salário médio na CLT. É muito claro isso para mim. Só que existem pessoas que acabaram de conhecer o mercado ou estão há poucos meses e já querem abandonar para focar 100%. Só que talvez na cabeça dessa pessoa, ela não tenha passado ainda por períodos de dificuldade, períodos de resistência, onde ela vai precisar se reinventar. E se ela não virar o jogo com o caixa que ela tem para se manter, ela vai se frustrar, vai falar que esse mercado não funciona e isso vai criar nela uma grande frustração. Então, eu acho que a maioria das pessoas não estão preparadas para queimar essa ponte, né? E eu não estava. Eu já sabendo desse cenário, eu não queria. O que que eu queria? Primeiro me erguer, primeiro construir o meu projeto, criar algo sólido, com uma fonte de renda sólida, para aí sim eu sair da CLT, né? Então, primeiro eu me estruturei. Por 2 anos e 2 meses, o único dinheiro que eu tirava do meu projeto era para investir no meu próprio projeto. Então, no começo eu não tinha um notebook próprio, eu usava o da empresa que eu trabalhava. Eu fui lá e comprei um notebook. A mesa que eu tinha lá era ruim, eu fui lá e comprei uma mesa.
A cadeira que eu tava doía minha bunda e minhas costas. Fui lá e comprei uma cadeira. Eu precisava comprar um microfone porque comecei a querer desenvolver e aparecer e ensinar. Fui lá e comprei um microfone. Então, todo o meu dinheiro, ele estava em caixa e eu reinvestia em mim no meu projeto. Então, nem todo mundo também tem essa facilidade. Imagina quando você sai de uma CLT, onde a CLT paga suas contas e aí você vai precisar usar o dinheiro do seu projeto para se manter, né? Então, você vai estar tirando ali seu caixa que você deveria estar crescendo. Então, cara, eu passei 2 anos e 2 meses só estruturando. Quando eu saí, eu lembro que eu tinha o valor assim, ó, para ficar 4 anos dando ruim todos os meses. Que top. Então, olha a diferença. Se der ruim, se cair conta, se eu parar de vender e etc., cara, tem que dar ruim por mais de 4 anos para eu precisar me reinventar e mudar o cenário. Então, é muito mais difícil eu dar errado do que de repente você sair, você às vezes até estoura um mês, mas aí acontece no mês seguinte você perder conta. Ou os produtos que você começa a testar não estão mais validados, começa a dar ruim, você tem que achar novos produtos campeões e você começa a ver o seu caixa cair. E aí, qual que é o problema disso? Você entra numa fase meio que de desespero mesmo. Você não consegue raciocinar mais tão bem como antes, porque você fica preocupado. E a preocupação te gera ansiedade, que vai te atrapalhar a tomar a decisão correta. Então, eu sou do tipo de mentor que eu acho que a pessoa tem que ser congruente com a situação dela. Pô, eu moro com meus pais, eu não preciso de me manter, né? Qualquer valor baixo tá tudo certo. Aí, beleza. Existem N formas de, no mercado digital, você levantar caixa para se manter e para investir. Então, vai muito da atual situação de cada um, né? E óbvio, cara, eu tô no pior cenário e o meu caixa está baixando. Não deixa a bola baixar, cara, se reinventa. Dá para você fazer muita coisa e conseguir se reerguer. O que você não pode é desanimar e achar que o mercado é irreal. Na verdade, ele é muito real. A gente está em pleno 2024 e muitas pessoas acham que marketing digital é furada, que marketing digital é mentira, né? E quando que vai ser verdade, então? Né? O que está saturado e está somente no começo, né? Pleno 2024, no ápice das redes sociais, a galera ainda pensa assim. É, eu O, vejo, eu vejo bastante assim também, Tarcísio. Às vezes a pessoa que fica falando que o mercado está saturado, quando você vai ver, ela nem teve ainda os resultados que deveria ter, né? E aí ela já começa a lançar uma outra estratégia, falar que agora essa estratégia funciona e que, por exemplo, o fundo do funil não dá para ganhar dinheiro mais. Aí vem vocês aqui e a gente vê que é a prova viva, né? De que realmente o mercado ainda funciona, tudo está acontecendo normalmente, né? e é legal comentar, Evandro, só fazendo um adendo, que a maioria dessas pessoas que têm esse tipo de fala são justamente pessoas frustradas, né? Exemplo, pessoas que não respeitaram o processo. Que nem o Tarcísio falou. Ele fez todo um projeto para ele conseguir se manter. Cara, se der ruim durante 4 anos, eu tô bem. E às vezes o cara junta ali 2, 3 mil reais, sai do emprego. Não, vou focar 100%. Beleza, mas e aí? Se der errado? Tipo assim, eu sou do seguinte pensamento. Se der errado, cara, tudo bem que a gente tem que se preparar, mas eu não sentiria vergonha em, tipo assim, dar um passo pra trás, analisar, pô, o que que aconteceu? Beleza, agora eu vou de novo, tento de novo. Tem pessoas que não, que fica com, parece que tá com aquele negócio de cavalo, assim, que não, que quer fazer dar certo na força, no sangue. E não é, cara. A gente tem um exemplo do Bing. Exemplo, quantas e quantas pessoas faziam centenas de milhares de dinheiro no Bing, cara, e de um dia pro outro o Bing falou, ninguém mais vai anunciar. Entendeu? E pessoas que faziam 100, 200 mil, hoje no Bing não faz mais nada. O Google também tá tendo esse momento chato dele, a gente não sabe exatamente por quê. Alguns dizem que é por causa de eleições lá fora, né? Não temos certeza disso. Mas tem um momento difícil de cada plataforma, de cada processo. Então, de pessoa para pessoa, vai ter um processo diferenciado. E a questão é, quando o momento difícil vier, você vai estar preparado para se manter? Essa é a questão. É, e o que eu vejo assim, que nem na fala do Tarcísio, isso é uma das coisas também que eu gosto bastante da forma que ele passa, né, para os mentorados, é essa transparência. Porque
Por exemplo, assim, tem pessoas. Eu já vi muitas copies de anúncio por aí, o cara fala: ah, sai da CLT, abandona. Se você ganha, por exemplo, de 1.500 a 2.000, abandona, sai fora, larga tudo, vem aqui que aqui vai dar certo. Só que isso, cara, você tem que ter um cuidado, é uma responsabilidade tão grande você falar isso, tá? Tá certo que tudo é uma copy hoje em dia, né? Você precisa trabalhar uma copy para venda, mas a gente tem que ter essa responsabilidade com a pessoa que está do outro lado, né, Tarcísio? Com certeza, 100%. Por isso que até hoje eu não gosto de usar esse formato, né? E eu falo que às vezes eu deixo de vender ali minha mentoria, meu treinamento, por não ser tão agressivo. Eu prefiro ser sincero, né? O mercado é real, o mercado é 100% possível de mudar a sua vida, mudou a minha, muda de várias pessoas que estão aí aplicando as estratégias que a gente utiliza, mas não vai ser da noite pro dia. Você não vai ficar rico com R$ 100. Não é assim que funciona, né? E não é um joguinho do tigrinho, não é uma promessa de faça isso aqui e fique de fato rico. Por que que tem muitas pessoas que não dão certo, que viram estatística? Porque eles entram achando que é colocar R$ 200 e vou tirar 1.000 e apertar dois botões. E na verdade não. Na verdade, você vai perder dinheiro no início. Por quê? Você está aprendendo. Você vai colocar Exatamente. dinheiro e por mais que você compre um treinamento, no começo você ainda vai errar, tá? A maioria das pessoas não vira o jogo logo de cara no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Porque é um processo de aprendizado. Compara até a própria CLT. Quando a gente entra no emprego, a gente não fica perdido. Você é treinado ali e você vai dominar aquilo que você faz depois de 5, 6 meses. Aí você fica confortável. Pô, aqui agora eu já consegui ensinar. Então, você Verdade. não chega num emprego, numa empresa, já deitando e rolando, já ensinando. Você chega aprendendo. E você erra muitas vezes ali no seu processo. Então, como afiliado, é igual. Só que você erra com o seu dinheiro, porque o projeto é teu. E para você evitar errar, você precisa de um treinamento que te direcione da forma correta, né? No nosso caso, para você aprender a testar da forma correta os produtos. Então você vai errar, vai entender seus erros, vai ajustar a sua rota, vai ajustar a sua rota. E para isso você precisa sim de dinheiro. Não tem como ser de graça. Você precisa investir em anúncios. Ah, Tarcísio, mas você falou no começo que eu só preciso começar, não preciso ver dinheiro. Exatamente, só começa. Cria sua conta, vê como funciona, vê uma videoaula no YouTube que seja. O dinheiro é só uma moeda. E é consequência você começar ali a aplicar e depois retirar ele em quantias maiores. Aí você vai começar a pensar maneiras de você ter dinheiro para você investir. E eu, quando eu comecei, eu não tinha. Eu era CLT, o que eu tinha era o que eu me mantia. Para eu investir e acelerar esse processo de testes de produtos, né, investir em anúncios, eu precisei me reinventar também. Precisei prestar serviços, mesmo sendo CLT, para levantar a caixa e eu poder acelerar esse processo meu, né? Então, foram 9 meses onde eu tinha ali o saldo do cartão de R$ 3.000 de limite. Eu não tinha dinheiro guardado, eu tinha recém-casado, estava 100% com a conta praticamente zerada, né? Eu vivia do que eu ganhava. Minha esposa, na época, ela era. Qual que é o nome mesmo? Como que chama quando você começa a trabalhar numa empresa sem ser menor aprendiz? Estagiário? Trainee, estagiário? É. Então, na época, minha esposa era estagiária, ela ganhava bem pouquinho, né? Estagiária como engenheira, ganhava ali os seus 1.200 reais. Eu ganhava, na época, em 2021, R$ 4.500, mais ou menos. Aí você tira os impostos, você vê quanto que sobra. Sobra menos ainda. Então eu tinha que me virar e investir. Eu tinha 3.000 de limite no cartão da Nubank na época. Então o que que eu fazia? Esses 3.000 é o meu caixa. E eu não queria saber. Eu subia a campanha igual um louco. E cara, por incrível que pareça, eu vendia. Só que eu não conseguia ser lucrativo. Todo esse lucro das campanhas, esse lucro não, todo esse valor de comissão das vendas, eu já provisionava, eu já pensava, pô, vendi R$ 1.500 esse mês. Esses 1.500 eu vou sacar e vou pagar o cartão. Só que eu gastei 2.000. Esses R$ 500 que eu fiquei negativo, eu tinha que dar um jeito para pagar. E é isso, gente. O cartão de crédito potencializa, é como se fosse um empréstimo de fato, o nosso limite ali, né? Ele dá limite para a gente investir. Então era isso que eu fazia. Aí no mês seguinte a mesma coisa.
vendia R$ 3.000 em comissões, só que eu gastei 4. Eu falo, meu pai amado, mais menos R$ 1.000. E isso foi durante 9 meses, cara. Às vezes tinha um mês que sobrou 500, mas em 9 meses eu tava com menos R$ 3.000, que era Ô, exatamente o valor do meu limite. ô, Tarcísio, mas já que a gente já tá entrando, né, no assunto afiliado em si, e aproveitando já esse gancho de início, como é que foi esse início pra você? Tipo assim, como é que foi a primeira venda, a sensação de ver que realmente o mercado era verdadeiro? Como é que foi? Quando foi a sua primeira venda e o que que você É. sentiu quando Então, você fez? como que eu conheci o mercado, né? Então, contei minha história, toda a minha trajetória. Eu me casei em 2020, em outubro, e ali eu não tinha uma situação financeira legal. Eu já era assalariado, como eu falei, minha esposa estava ali no processo de estágio, e aí eu falava, pô, casei, beleza, tenho o básico, graças a Deus. Quanto a isso, eu sempre fui grato, né? Mas não satisfeito, eu queria melhorar. O que que eu posso fazer para melhorar? Cara, e aí o pai da minha esposa, ele trabalhava com colchões ortopédicos, esses colchões que são elétricos, sabe? E aí, conversando com ele, eu falei para ele, pô, como que a gente pode potencializar essas vendas suas? Se você vende X, como a gente faz para vender mais? E aí tem internet, né? Eu comecei a pesquisar formas de ter site, como colocar esse colchão que ele vendia no site. E aí, nessas pesquisas, eu comecei a conhecer o mercado de dropshipping, né? Entender que não precisava de produto, tudo mais. E aí eu tentei até fazer esse formato do colchão dele, criar um site. Eu fiquei ali, eu lembro que eu estava trabalhando e dava um tempinho, eu ia lá e mexia nesse site para colocar o colchão dele lá na loja. Era uma loja que você pagava, se não me engano, R$ 60 por mês. Eles te davam toda a estrutura e você precisava colocar foto, código de produto. E aí eu fiquei um mês brincando com isso. Na hora que acabei a loja, eu falei assim, pô, e agora? Como que a galera vai descobrir? Como que eu vou alcançar pessoas? Aí eu fiquei sabendo que eu tinha que pagar anúncio. Aí eu falei, pronto, foi para água abaixo, aí não vai querer investir, né? E aí foi dito e feito. Falou que tinha que investir em anúncios, morreu o projeto. E aí, cara, eu comecei a ser bombardeado pelo fato de começar a pesquisar na internet, de fazer site, de mexer com a loja, anúncios de dropshipping. E aí eu comecei a estudar, comecei a pesquisar. E isso foi coisa assim, ó, muito rápido o período. Eu comecei a se mexer com a loja em dezembro. Em janeiro de 2021, eu comecei a minha jornada como afiliado. Então, em dezembro ali eu mexi, não deu certo. Em janeiro eu comecei a ver as opções e aí eu caí numa VSL do Silvio, o Silvio Eds. Não sei se vocês conhecem. Eu já O fiz o Silvio, curso dele ele já. ensina Facebook, exatamente, para afiliado. E, cara, a VSL dele, ele falava, ó, o mercado de afiliado é assim, você não precisa de produto, você pode se afiliar aqui na plataforma e eu te ensino a fazer isso até R$ 97. E, cara, R$ 97 para mim antes, eu falava, putz, é duas pizzas, né? E eu tinha até um combo que a gente pedia na época lá, que era cinquentão, era uma pizza doce, uma pizza pequenininha doce e uma salgada grande. E, cara, com CLT, o dinheiro era contado. Eu sabia quantas pizzas eu podia pedir no mês. E aí eu falei, nossa, R$ 97, será que eu compro? E já na cabeça, se der ruim eu peço reembolso, se não for bom. E aí eu comprei esse treinamento em janeiro de 2021, assisti ele e comecei a aplicar. Então assim, as minhas primeiras vendas foi com o Facebook. Aplicando o que eu vi lá no Silva, a estratégia, eu já consegui fazer vendas. Na época, Hotmart era aquele dashboard azul, não sei se vocês lembram. Eu lembro. Eu nem sabia que Sim. notificava a venda, cara. Então, o que que eu fiz? Subi a campanha no Facebook, eu ficava atualizando o e-mail toda hora para ver se tinha venda. E aí chegava boleto gerado, que no Brasil tem bastante isso, venda feita. E eu lembro que nesse primeiro mês eu investi R$ 400 em tráfego e voltaram os mesmos R$ 400 em comissões. E aí tudo bem, né? O processo de aprendizado. E era aqueles cursos de extensões de cílios de R$ 57 que o povo vende no Facebook. Nesse final do mês de janeiro, a conta do Facebook foi suspensa. E aí aquilo ali me desanimou. Falei, putz, e agora? Que isso, né? Não sabia nem que podia ser suspensa. Fui pesquisar e naquela época o Facebook era mais sensível ainda. Vi uma manada de gente reclamando, falando mal e desistindo por conta de suspensões. A minha cabeça naquela época não era ainda preparada, eu também desanimei do Facebook. E aí Eu eu comecei também.
Eu desanimei nessa mesma Anúncios. época. Exatamente. E aí, o Eu que que a gente também. começa a receber quando a gente está trabalhando com as plataformas? Anúncios de pessoas, de gurus, né, de mentores, que começam a te mostrar outras estratégias. Foi aí que eu comecei a ver Google Ads, né? Então, na época, eu conheci ali a Maria Franco, o Caio Calderaro, e eu via eles falando de Google, de E1, E2, E3, E4, eu falava, que raios que é isso, né? E aí eu, cara, preciso aprender Google, já que Google é mais fácil, eu via eles falando que não tinham problemas com bloqueio, comecei a pôr o pé no Google. Só que o meu pé inicial no Google foi com os vídeos gratuitos do Caio. O que que eu fiz? Criei uma conta, segui o passo a passo de um vídeo ensinando a subir produto black, né, produto de nicho adulto, copiei, fiz exatamente o que ele fez, só que com outro produto. E aí comecei a vender no Google também. Só que aí começou a gastar. Eu comecei sendo lucrativo, depois começou a gastar e eu não sabia o que que eu fazia, não sabia analisar dados, não sabia o que que eu tinha que analisar. E foi aí que eu comecei a investir mais em Google. Só que olha a diferença, gente, minha de muitos. Eu mesmo sem dinheiro, eu tava em fevereiro, eu tenho até uma planilha aqui do meu controle de gasto. Em fevereiro eu já gastei, eu acho que uns R$ 1.500. Eu conheci o mercado no começo de janeiro, em fevereiro eu já estava gastando R$ 1.500 em testes. Então eu vejo que hoje muita gente começa a testar e fica aí anos. E aí você vai perguntar: quantos produtos você testou? Testei 10, testei 20. E a pessoa está há meses no mercado. Eu fiz isso no meu primeiro mês de teste. Então, cara, um grande diferencial meu foi nunca ter medo de perder dinheiro, mesmo não tendo. Porque eu sabia que o que ia separar eu de ganhar muito dinheiro, eu ia acertar a minha estratégia e o produto ali, né? Então, eu falava, pô, o que que eu faço para acelerar meu jogo? Vou testar igual louco. Então, eu testava, eu garimpava e socava produto. Eu sempre estava com 20, 30 produtos rodando, mesmo sem dinheiro. E aí, quando caía a comissão, eu já sabia que aquele valor ia entrar para pagar o cartão, e aí eu acelerava mais ainda a quantidade de produtos para teste. E isso é até hoje. Então, Nessa época aí, Tarcísio, você fazia só Brasil? só Brasil, 100% Hotmart na época, cara. Você falar isso Ah, então era aí, mais produto digital. Mais produto digital, exatamente. você falar isso aí é interessante, Tarcísio, porque hoje em dia muitos afiliados, às vezes fazem uma venda, né? Não, até em dólar já, né? Não, fiz US$ 1.000, beleza, no mês, R$ 5.000. Só que em vez de ele pegar esses R$ 5.000 e reinvestir, não, o cara quer tirar, sei lá, 4.000, não, vou botar mais 1.000 só aqui. E ele é o próprio culpado de não fazer o projeto dele andar mais rápido, né? E eu aprendi isso com Exatamente. você. Não sei se você lembra, mas quando eu comecei a entrar na sua comunidade, comecei a ver suas aulas, eu fazia uma venda, aí a minha mentalidade já mudava. Tipo assim, R$ 800. Eu falava, Tarcísio, já tenho mais R$ 800 para testar um novo produto. Mais R$ 500, Tarcísio, já tenho mais R$ 500 para testar um novo produto. Então toda venda que eu fazia, eu já tinha na minha mente que aquele valor era um valor que eu podia testar um novo produto, né? Hoje em dia a maioria dos afiliados não fazem isso. Não, a galera quer tirar o dinheirinho ali e já usar. Não, infelizmente, qual é o lado ruim dessa moeda? O seu projeto vai demorar para crescer. Não tem nem como ser diferente. Se você tira o dinheiro da sua empresa, como você reinveste? Né? E por que que eu tinha já esse pensamento? Porque eu vim da CLT e eu vim de fato, tive uma boa escola na CLT. Eu aprendi muito a ter essa visão. Então, desde cedo eu já sabia, pô, eu preciso ter caixa. Quanto mais, maior meu investimento. Quanto maior meu investimento, maiores são as chances de sucesso. Maiores as chances de eu vender cada vez mais. Não obstante, cada mês eu estava escalando mais, cara. A minha trajetória foi assim, ó, literalmente. Foi numa grande escalada. A partir do momento que eu saí daquela inércia ali de ficar batendo asa, não sabia que eu estava errando, na hora que eu entendi os meus erros, foi assim, ó. Por quê? O meu caixa foi potencializando. E por que que a gente vê muitas pessoas assim, ó? Porque não sabem fazer gestão de caixa. Ô, Tarcísio, e você acha que, batendo mais nesse ponto aí, você acha que o principal erro é a pessoa não saber fazer a gestão do caixa? Quando ela fica Ó, nessa são dois erros que os constância. afiliados, são dois motivos que o afiliado não tem sucesso. O primeiro motivo é errar no teste, não sabe testar. Ele acha que ele sabe testar, e aí ele fica
pega um pouco do que você ensina, de repente pega um pouco do que eu, pega um pouco do que o outro, ele mistura tudo num bolo. É igual você pegar várias receitas. Você vai fazer um bolo, vai ser um fuzuê. Quando que bolo dá certo? Quando você pega uma receita e segue ela à risca, né? Então, pô, existem métodos. Se o cara que está te ensinando, de fato ele vive daquilo, né? Que é o meu caso. Eu vivo como afiliado até hoje e eu ensino a fazer exatamente o que eu faço. O meu método é validado. Você tem que tomar cuidado quando você vai replicar o método de alguém que não vive daquilo. Aí talvez aquilo que ele falou para você já não funciona mais nos dias atuais. O mercado se atualiza, o mercado se sofistica. Então você precisa tomar atento e aprender com alguém que nos dias atuais ainda aplica e tira resultado disso que ele está te ensinando. Então, beleza, você tem esse método que funciona ainda hoje. Se você replica exatamente igual, você vai saber testar. No nosso caso, falando no meu caso, de fundo de funil na gringa, né? Existem várias estratégias. Eu faço principalmente o meu 80-20 é 100% fundo de funil na gringa. Então, a partir desse princípio que eu sei testar, o que me separa de ter sucesso? Eu encontrar produto. Produtos que me vão me dar escala, produtos que vão me dar lucro. E como eu encontro esse produto? Testando. E para eu testar, eu preciso de quê? De dinheiro. E quanto mais dinheiro eu tenho, Mas, sabendo testar, mais testes corretos eu faço. Tarcísio, e só para tirar uma dúvida, aproveitando que a gente tem 90% do nosso público é afiliado em si, né? Como que um afiliado ele pode ver ali se aquele teste dele tá indo para um lado certo ou não? Ele tá acertando ou tá errando no teste dele? Como é que ele sabe isso? Cara, o próprio resultado fala por si só, né? Se ele tá vendendo e, pô, tá faltando aqui eu ser lucrativo, eu sempre vendo. De repente são ajustes, e aí também tem duas vertentes. Ou são ajustes que ele não tá sabendo fazer, ou de fato aquele produto tá num período que não tá sendo lucrativo. Eu, Tarcísio, também testo produtos que eu tenho prejuízo, produtos que eu empato, produtos que eu tenho ROI baixo e produtos que pagam toda a minha operação, que me põe muito dinheiro no bolso. E eu só encontro esses produtos testando. Então, esse gap, infelizmente, é algo que nós não conseguimos olhar para a pessoa e falar, ó, você está errando aqui, sem você conhecer a operação dela, sem você testar o conhecimento dela. Eu testo isso nos meus alunos baseado nas análises de campanha que eu faço deles, né? Então, por exemplo, na comunidade lá, toda quarta-feira a gente tem a mentoria ao vivo. Como eu sei se ciclano e se fulano está testando corretamente? Eu vou lá e analiso a campanha deles ao vivo. Ó, você errou aqui e você errou aqui. Presta atenção e corrige. Próximo teste você vai corrigir. Então, o conhecimento ali já foi nivelado. O que que falta? Ela continuar aplicando. Ah, mas acontece de ter alunos que não têm resultado? Claro, tem alunos que testam 5 vezes, 5 produtos, não deu certo e migra. Começa a querer fazer coisas diferentes. Por que que esse cara quer fazer diferente? Se eu tenho resultado expressivo, faço só aquilo, mesmo se 10 produtos seguidos eu perder dinheiro. Porque é aquilo que funciona. 5 produtos você fazer aquilo, você não validou que aquilo não está funcionando. É normal, porque o mercado tem concorrência. Os produtos têm sazonalidade. Os produtos têm a validade de vida ali que eles vão vender. Vai entrar concorrente, vai entrar nessa sazonalidade. Então, tem N fatores que não estão na nossa mão e que nós não controlamos, que a galera peca e às vezes ela está a um produto do próximo passo de virar o jogo dela e ela mudou toda a estratégia. Ah, não. O Ângelo teve sucesso anunciando agora desse jeito. Aí ele vai lá e quer mudar para o seu formato. Aí ele abandonou o que eu ensino ele para fazer e foi testar o seu porque você teve sucesso naquilo. Só que esse formato que talvez você está tendo sucesso, você está insistindo nele há meses, há anos, até você pegar o feeling. E aí fulano mudou para ir para o seu formato e ele está começando do zero no seu formato. Aí ele testa mais 5, 10 produtos, não dá certo, ele fala, puta merda, nada dá certo, nada dá certo para mim. Não Ô, vai, Tarcísio, o mercado não funciona. você é aquele tipo de cara que testa o produto determinando uma quantidade de clique, de checkout? Como é que você faz os seus testes? Ó, ah, no ser humano, o ser humano precisa de um target, de um alvo. Ele precisa de uma métrica. Eu, Tarcísio, com o meu caixa e com o meu conhecimento, eu não fico muito olhando para, eu vou testar X, eu vou testar Y. Só que para os meus alunos, eu preciso de dar um norte.
Eu preciso de dar uma direção e falar, ó, você vai testar até tal ponto. Passou daí, eu recomendo você pausar. Por quê? Porque o caixa do aluno muitas vezes é mais apertado. Então ele precisa ter um norte para ele ter um feeling, tipo, pô, testei até aqui, não vendeu, o que que eu faço? Pauso. Testei até aqui, vendeu um só, o que que eu faço? Continua mais tanto. Então, eu vejo que assim, tem gente que fala, ah, não, não é o formato correto de testar, você tem que olhar checkout, você tem que olhar fuga. Então, é muito algo individual de cada mentor. Não é que tá errado, né? É algo muito individual. Eu, Tarcísio, não fico olhando checkout, eu não fico olhando fuga. Eu testo ali o produto baseado no meu feeling, baseado no que eu falo, ó, mais ou menos 30 cliques. Se você não perdeu a sua afiliação, se tá tudo certo, cara, os termos estão alinhados, cara, se você não fez uma venda, ou você pegou muito bot, ou você pegou muito afiliado, ou o produto tá ruim nesse momento de vender, e aí não tem para que eu insistir agora. Tem um projeto na minha comunidade, gente, que chama 100K em 30 dias. Esse projeto, inclusive, eu fiz muitas aulas dele ao vivo lá no YouTube. Lá no início, qual que foi desse projeto? Eu queria mostrar para a galera que era possível fazer 100 mil reais em 30 dias como afiliado. E aí, lá no meu início, eu comecei, acho que uns 7 dias assim de projeto, comecei em final de dezembro, cara, só dava errado. Eu lembro disso. Eu só via dias vermelhos. Aí eu virei para minha esposa e falei assim, agora eu vou me queimar. Agora que a galera tá me conhecendo aqui no mercado, né? Eu falei, agora eu vou me queimar. Porque só tá dando ruim. E a galera vai falar assim, vai, ué, você não fala que você fatura? Cadê que você só tá tomando bucha? Pior que é bem Então eu verdade faturava. que dezembro é um mês ruim, né? Que o pessoal tá com Então, esse negócio de festa. a galera tá em outra pegada, né? Então, pô, depois do dia 15 ainda eu peguei para começar esse projeto. E aí só dando errado. Então eu comecei ali com 5 mil de prejuízo. E a premissa ali era fazer 100 mil independente do caixa, né? Não tinha assim, ó, eu tenho 10 mil, vou fazer 100. Não, era vou fazer 100 e vou fazer de tudo pra fazer 100 o mais rápido. Então eu soquei produto para ser rápido. E aí nesses primeiros meses, final de dezembro, aí, nesses primeiros dias, eu lembro que eu fiquei a maioria dos dias negativos. E eu mostrava pra galera. Falava, gente, por que isso? Porque eu estou testando novos produtos. Eu não sei se eu vou achar produto campeão aqui de cara. Eu estou fazendo exatamente o que eu ensino e talvez vai dar bom, talvez não. A chance de dar ruim é alta, mas pelo menos eu vou ser transparente com eles. Cara, entrou janeiro, eu comecei a acertar produto, acertar teste. E aí a galera viu, era 4, 5, 6 mil de lucro por dia. E aí eu falei, gente, eu vou aproveitar e vou estender esse desafio até o final de janeiro. Então, o desafio era fazer 100 mil em 30 dias. O desafio levou 50 dias e eu fiz quase 200 mil. Então, eu fiz quase o dobro. E de lucro, foi mais ou menos 80 e poucos mil no desafio. Então, assim, o jogo se mostrou de fato como ele é na realidade. Você começa testando, você perde dinheiro, você ajusta, para produtos que não estão bons, não estão lucrativos, pausa produtos que você não fez nenhuma venda, mesmo testando corretamente, e aquele produto que você acertou o time, que ele tem volume para te entregar bastante venda, você mantém gastando nele e coletando dinheiro. Isso, E é isso só que a gente precisa fazer. E você precisa ter esse feeling, esse discernimento, essa direção. isso é interessante, né, Tarcísio? Porque é muito o momento do produto, né? Tem produto que é bom, mas naquele mês ali, naquela semana, ele não vai vender bem. E às vezes a gente abandona o produto e bota o produto numa lista de produtos que não é mais para testar, como se fosse assim. E às vezes é só um Exato. momento. Aí É o tu vai grande testar erro ele de dele novo, mesmo. cara, acaba sendo seu produto campeão. Posso falar de um produto aqui? Claro. Roda, manda Cara, bala. O o pessoal Sugar, gosta muito de produto. O pessoal vai eu ia falar correr do subir Sugar esse produto Defender, aí. mas o Sugar Defender já é um outro assunto. O Prodentin, o Prodentin, quantos anos ele tem de ativo? Vocês sabem? Quantos anos ele já está no mercado? Quando eu cheguei, ele já era velho. Já era velho. Então, assim, é um produto super antigo. Então, por que que ele está ativo até hoje? Porque ele ainda vende. Eu já fiz muito dinheiro nele lá atrás e parei depois de fazer. E isso que você falou de testar, parar de testar e voltar testando, eu faço o tempo inteiro quando eu valido o produto. O que que é validar? Testei, fiz muita grana, tá validado. Quer dizer que eu vou passar todos os meses fazendo muita grana nele? Não, vai ter momento que eu vou ter que tomar a decisão de pausar para não entregar o dinheiro que eu fiz. Há momentos que os produtores
mudam a oferta. E o que que é a oferta no topo do funil? É a VSL, certo? A VSL, ela é todo um lead, ela é todo um funil para jogar tráfego e passar pelo momento de compra. O fundo do funil, que é a raspinha que a gente pega aquelas pessoas que saem da VSL e pesquisam no Google. Então, o que faz a gente vender muito? Um produto estar com uma boa oferta, uma ótima oferta e com um volume de tráfego no topo alto. Então, cara, tem momentos, principalmente esses produtos que são visados, que vai ter um volume médio para ruim, a oferta pode já estar cansada e tem muito afiliado, muito bot, muito tudo clicando. E aí você testa, testa, testa e não vende, ou então vende, mas não é lucrativo. O Prodentin, eu testei ele 2 vezes no desafio 100K, em 2 momentos diferentes. E eu só tomei na botina. O Prodentin passou 3 meses, eu voltei a testar ele e eu fiz US$ 15.000 com ele, coloquei quase R$ 40.000 de lucro no bolso. Agora, hoje ele está pausado de novo. Então, entende? Momento. Eu paro de testar o produto? Paro em determinados momentos. Vou lá, analiso a oferta, analiso o volume e aí eu decido. O meu caixa, a minha situação atual, condiz com eu voltar a testar esse produto? Condiz. Eu vou lá e volto. Coloquei, voltou a vender, tá aceitando escala? Eu soco o dinheiro e invisto tempo nele. Tarcísio, e Na hora que ficar ruim, eu pauso. você acha que é válido e você usa essas ferramentas para de espionagem, né? Onde você consegue ver os produtos no topo, consegue ver essas coisas. Demais. Você acha válido usar? Com certeza. Hoje eu, no meu momento, não faz sentido eu perder tempo com um produto que tem baixa entrega no topo. Não faz. Agora, um afiliado iniciante que tem menos caixa, eu recomendo até ele começar por esses produtos, para ele ir soltando, gastando devagar. Agora, no meu, que eu quero brigar com 100, 200, 300, R$ 500.000 por mês, eu tenho que ir em produtos que estão extremamente escalados, que são esses que eu vou pôr dinheiro e vai a campanha rodar a rodo, né? Então, eu testo rápido, mas se eu acerto rápido e ponho dinheiro rápido no bolso. Então, o que que faz eu achar essas ofertas? Essas ferramentas de espionagem. Eu percebo bastante no mercado também, Tarcísio. O pessoal fica muito fixado no planejador ali do Google, né? E nem sempre é assertivo aquele resultado que mostra ali, né? Não é um resultado real, né? Exatamente. A plataforma do Google, gente, ela não é atualizada em tempo real. Isso já é um ponto negativo para a gente que quer usar ela ali para tomar decisão. E muitos afiliados olham ali o volume que está marcando no planejador e o CPC mínimo e o máximo. O que que é aquele CPC mínimo e máximo? É o mínimo que pagaram um dia e o máximo que pagaram um dia. Ele não vai abaixar aquele valor porque de repente o leilão reduziu. E aí muitos afiliados tomam decisão por ali e tomam decisão errada. Às vezes ele está um produto campeão que ele foi buscar ali, campeão de alguém, ele deixa de subir porque ele marcou lá que o CPC está R$ 200. Mas alguém pagou R$ 200 naquele produto, naquele CPC um dia. Não quer dizer que é a média do leilão. Então, existem plataformas hoje de espionagem, e é o que eu gosto de usar, que eu vejo o volume de tráfego que está sendo enviado naquela URL. Então, pô, Prodentim, quanto de pessoas lá no topo do funil estão sendo enviadas diariamente para aquela oferta do topo? Isso me mostra, né, através de dados, que aquele produto está sendo escalado ou não. Então, isso eu tomo a decisão a partir daí, se eu vou subir aquele produto para teste ou não. Isso já pensando numa forma mais estratégica e com caixa. Um afiliado iniciante, ele não tem que se prender a isso, né? Todo produto vende, todo produto é possível de vender, produto não se escolhe, se testa, é outro jargão meu, porém, é tudo voltado ao momento que ele está. Qual é o caixa, qual é o nível de conhecimento, né? E tem a sua estratégia específica. Ah, perfeito. Ô, Top. Tarcísio, eu vejo também algum pessoal aí que fala de fazer contorno ou até mesmo abrir a campanha para mais países além dos Estados Unidos. Você acha que é válido esse tipo de estratégia?
É válido, é super válido. É uma forma de você procurar de fato aí até pagar CPCs, né? O custo por clique mais barato. Eu faço? Eu não faço. Então, como eu gosto muito de ser congruente com aquilo que eu falo, eu não fico indicando fazer. Tarcísio, consigo fazer e ganhar dinheiro? Claro, claro que você consegue. Você consegue fazer controle de brand bidding, você consegue fazer até o mesmo brand bidding em países que não tem quase ninguém anunciando para pagar mais barato. Só que você precisa entender que a sua quantidade de vendas ali não vai ser alta. Por quê? Porque o volume de tráfego que vem desses determinados países são menores. Então, às vezes, você vai fazer uma ou duas vendas por mês. Só que você vai pagar, o intuito é você pagar pouco e ter um lucro maior, né? Então, de novo, é a forma que você está enxergando a estratégia que você quer utilizar. Muitos formatos funcionam. E lembra que eu falei para vocês qual que é o meu jargão principal? É o básico, bem feito, que funciona. Então, eu nunca vou ficar gastando energia demais e planejando demais algo, sendo que eu posso fazer um básico bem feito e vai me dar retorno tanto quanto, né? Então, eu vejo gente que gasta, às vezes, uma energia absurda para fazer o mesmo que eu, só que de um formatinho diferente, ele precisa mudar muita coisa. Eu vou lá, faço o basicão bem feito, acerto um produto e rasgo de ganhar dinheiro e aquela pessoa, às vezes, está patinando. Verdade. Certo. Ô Tarcísio, outra coisa, você acha que mesmo a pessoa anunciando para os Estados Unidos, você acha que é possível ela encontrar um CPC mais barato? Entrar numa fatia de público assim menos concorrida? Cara, é possível, né? E tem assim, tem N fatores também. As contas no Google, elas performam diferente. A gente quase não vê o pessoal falando isso. Então, um mesmo produto, se subir nós três aqui em contas diferentes, ele pode ter leilão, pegar leilões diferentes, né? E a campanha em si performar de uma maneira diferente. Pode ser que o Ângelo venda demais, eu e você não venda demais, Queria eu. né? Então, assim, como a gente vai. E aí a pergunta que fica é: tá, como eu descubro? Só descobre testando. Não Testando. tem como você olhar para a conta e falar: ó, essa daqui é a bendita boa. Não, né? Então, achei um produto escalado. Essa é uma prática e isso eu descobri com o tempo. Então, essa é uma prática que eu faço hoje. Imagina se eu tivesse feito muito dinheiro como afiliado e falado assim: não, eu sou bom. Eu fiz 2 milhões como afiliado. Vou parar e vou só ensinar. Cara, eu ia perder muito feeling do mercado. Então, cada dia que eu passo perrengues no mercado atual, cada dificuldade que eu passo, eu aprendo mais e atualizo as minhas skills para eu poder ensinar a galera baseado no mercado atual. Então, isso de contas é algo muito atual. E aí, hoje, pô, achei um produto. Vou pegar, por exemplo, que produto está escalado hoje, gente? FitExpress, Java Burn, Sugar Defender. Pego esse produto, acertei a mão nele, eu não preciso acertar nos três. Em um que eu acerto, eu faço 200, 300 mil por mês. Verdade. Acertei o Java Burn, o que que eu vou fazer? Eu vou escalar ele em URL, em conta, em estratégia, em contorno, em diversos formatos. Então, é tudo questão de momento, é tudo questão de você conhecer o mercado, conhecer as possibilidades e saber como você agir. Ô, Tarcísio, você entrou nessa onda, né, agora de CPA ou você já conhecia o CPA antes, já testava? Cara, eu já conhecia o CPA, só que eu não usava ele na gringa justamente pelo fato da gente não ter, há pouco tempo atrás, as marcações de pixels, né? Então, pô, o CPA, ele funciona sem pixel também? Funciona. Só que qual que é a lógica estrutural do CPA que o próprio Google fala? Você precisa ter pixel, um pixel ali alimentado, para que cada vez mais esse CPA seja perfeito, ele tenha um funcionamento correto, né? E a própria política do Google, se a gente parar para analisar, ele fala de 30 conversões em um período de 7 dias, uma janela de 7 dias. Só que não quer dizer exatamente isso, né? Eu já comecei campanha do zero em CPA, que performou muito bem. Eu já consegui produtos com 50 conversões e não performam bem, como deveria na prática. Então, assim, o mercado ele é em ondas, né? E eu não faço só CPA. A galera, de novo, gente, a grande manada agora quer aprender CPA e acha que é o CPA que é o segredo do sucesso. Hum. Eu tenho campanhas em CPA, mas a maioria das minhas campanhas eu ainda faço maximizar cliques e CPC manual, que é o básico bem feito que funciona. Ah, mas fulano tá estourado, tá em CPA. Beleza, ele tá estourado às vezes em um produto, alimentou o pixel muito bem.
De novo, lembra de conta? A conta dele está muito redondinha Muito e está gasto, tudo né? rodando perfeitamente. Não é o CPA só em si que está fazendo ele ficar milionário. É toda uma bagagem, toda uma experiência. Casou tudo ali com ele, com o produto, com o time, com conta. Então, todas as estratégias funcionam. Só que a grande manada quer o quê? Quer ir aonde poucas pessoas começam a mostrar resultados exorbitantes. E aí eu vou sempre contra, cara. E aí sempre contra, sempre aproveita a correnteza contra. É isso que eu ia falar. Tipo, antigamente estava todo mundo no CPC manual, maximizar clique. Aí agora veio essa onda, né? Todo mundo quer subir CPA, CPA. Aí acaba que o CPC manual e o maximizar clique vai ser aquele fora da manada, né? Então, enquanto todo É, mundo tá e a gente, voltado e pro a gente, e CPA, quem usa paga mais barato, né? Porque para pensar, o CPA, qual que é o grande X dele? Ele não, o Google é um leilão, né? Para deixar mais claro. E como um leilão, a quantidade de buscas são as quantidades de demanda. Então, quanto mais busca tem, tem mais demanda. Quem são os ofertantes? Nós, anunciantes, né? Então, o que que encarece o leilão? Ter pouca demanda e muita oferta. Encarece o nosso leilão. O que faz o CPC ficar mais barato? Muita demanda e pouca oferta. Quando você coloca a estratégia de lance CPA na sua campanha, você está concorrendo basicamente com quem também está usando a estratégia CPA. O leilão da estratégia CPA vai nas alturas. Por isso que hoje eu tenho produtos que eu pago 100, 120, 80, 90 de CPC. Por quê? O leilão para CPA, ele não entrega em todas as buscas. O Google vai usar a inteligência artificial dele e ele vai entregar somente em buscas que ele fala, ó, eu li essa página do anunciante, eu li aqui o Fit Express, um produto de emagrecer que fala disso, disso, disso. A inteligência dele sabe. O Google sabe muito mais. A inteligência artificial é ferrada. Esse cara que pesquisou aqui Fit Expresso é um possível comprador? É. Então aqui eu entrego e aqui o leilão tá caro. Esse cara que pesquisou é um possível comprador? Não é. Para quem que ele vai entregar? Para todo tipo de estratégia, CPC manual, maximizar cliques. Qual é a estratégia de maximizar cliques? Maximizar cliques, o próprio nome já fala. E a estratégia de CPA é o custo por aquisição. Ele vai te tentar entregar em leilões bons, por isso que o leilão é caro, por isso que o CPA é caro. Ah, Tarcísio, mas eu estou rodando um produto aqui que eu pago 20, 25, 30 de CPA. Muito bom. Você está pagando isso porque a demanda está extremamente alta do produto. Agora, se você pegar um produto que a demanda é menor, para pensar. Se a média de busca naquele momento, vamos pegar um produto aqui para ficar fácil, Prodentim, ela é uma média de 500 buscas por dia. Em CPA, vai entregar nas 500? Não vai. Por quê? Não são as 500 buscas possíveis compradoras. Agora, se você joga em maximizar cliques, vai entregar em todas? Se você tiver caixa, ele pode te entregar em todas as impressões. Por quê? Ele não está trabalhando com a inteligência para ver qual é o público comprador. Não, ele vai querer entregar você em todos os leilões. Se você estiver pagando o CPC aceitável daquele leilão, obviamente. Então, cara, por um lado é até bom, Ângelo, porque deixa a galera brigar em CPA. A gente pega leilão de possíveis compradores também e É maximizar cliques. maravilhoso. Podem ir. e se, Maravilhoso. e se for parar pra pensar, né, ô Tarcísio, no pensamento em ajudar quem tá começando, cara, não seria nem recomendável começar por CPA. Justamente por causa Não, disso. Mas jamais. imagina, o cara tem R$ 500 pra testar. Aí ele quer testar justamente o produto concorrido em CPA, aí ele toma um clique aí de 80, de R$ 100, Aí acabou o ele caixa do chora. cara. Ele fala, nossa, Aí, uma pizza aqui no clique, igual eu, falo fica tudo. Aí ele fala, esse frustrado. mercado não é para mim. Não funciona. É. Não. Ô, E, Tarcísio, cada um, assim, ó, que vende, que ganha dinheiro com CPA, cada um fala uma coisa, né? Então, de novo, existem vários formatos de testar também CPA, que cada um tem o seu feeling e a sua experiência. Não tome nada que você vê no mercado como verdade absoluta. O que eu falo não é verdade absoluta, não é só aquilo que funciona, é o que funciona baseado na minha forma de fazer, na minha forma de chegar, na minha forma de testar, tá? Eu vejo muita gente afirmar coisas no marketing digital, e quando você vê esse tipo de pessoas, toma cuidado, porque ela está se pagando como dono da razão e nós não somos. Nós somos gestores de tráfego do nosso próprio projeto, do nosso próprio dinheiro,
e que a gente possui métodos e que a gente aplica e que às vezes o mercado se adapta e a gente vai pegando o feeling dessas novas adaptações. Mas nunca é algo 100% que ó, é só assim. Não. O mercado é o tempo todo testando, o tempo inteiro a gente testando. Ô, Tarcísio, e é bacana isso que você falou. E a gente trouxe aqui no canal o Bruno Boanova, né? Ele, cara, ele segue você fielmente. Ele veio aqui e ele falou assim, cara, o que o Tarcísio fala pra mim, eu só sigo o que ele fala. Ele é o meu mentor, meu primeiro e único. E ele até falou, cara, tá todo mundo nessa onda de CPA aí. E eu tô lá em CPC manual, com um produto ali, fazendo de 8 a 10 vendas por dia. Ele falou, então, eu sigo exatamente o que o Tarcísio fala. E aproveitando isso, Tarcísio, né, esse gancho aí do seu método de ensino, fala um pouco sobre a sua comunidade, a comunidade Afiliado Pro, como que funciona para a galera que está acompanhando a gente aqui agora, como que funciona a metodologia lá dentro, para Tá eles terem aberto as acesso. vagas? É, Então, já a aproveita. comunidade ela está com as vagas abertas. E como que ela funciona e por que que eu criei ela? A comunidade eu criei no intuito de fazer uma entrega diferente do que se tem por aí, né? Então, às vezes, você que está assistindo aqui, você fala, nossa, é mais um curso, né? Mais do mesmo? Não, não é mais do mesmo. Por mais que eu fale também do fundo de funil, a minha forma de testar, a minha forma de ver o mercado, ela é parecida e não é igual ao mesmo tempo que a da galera, né? Então, literalmente, mostro lá dentro o básico bem feito. E quando eu criei, eu percebi assim que os treinamentos que eu tinha, e eu tenho muitos treinamentos, e eu compro treinamentos até hoje para entender o posicionamento desses players. Cara, eu sinto que às vezes na forma que o cara vai trazer, né, na forma que esse mentor explica, parece que falta algo. Parece que você fala, putz, não sei, mas parece que está faltando algo aqui. Então, quando eu criei a comunidade, eu queria tentar ser o mais transparente possível de mostrar com a melhor didática possível para que o aluno não fique com essa pulga atrás da orelha de que, pô, falta algo. Tanto que quando eu comecei a primeira turma ali, né, que antes não era aberto, era um produto que eu abria em determinados momentos, a comunidade hoje tem um pouco mais de um ano, eu comecei ela fazendo uma imersão. E essa imersão, ela tá lá até hoje. E eu falo para todo mundo, ó, independente se você tem conhecimento, se você veio de tal curso ou tal curso, assiste essa imersão, porque aí eu fiz por 20 dias, de segunda a sexta, foram 4 semanas, eu comecei do zero absoluto e fui avançando para mostrar tudo que eu fazia no meu projeto. E aí, obviamente, que não ficou por aí. Eu gravei depois o passo a passo da metodologia de como eu anuncio no Brasil, como eu anuncio o produto físico no Brasil, que é diferente de produto digital, como eu anuncio o produto digital na gringa e como eu anuncio o produto físico na gringa, que também tem as suas particularidades. E aí nós temos as mentorias semanais comigo, toda quarta-feira. Toda quarta-feira, o objetivo não é ficar inventando a roda, é eu ser transparente, é eu tirar as dúvidas dos alunos ali ao vivo e eu analisar a campanha para eu justamente eu ver, pô, os alunos estão com dificuldade aqui. E aí eu começo a fazer call baseado em tratar essa dificuldade. Ontem, por exemplo, nós tivemos mentoria sobre Precel. Por mais que seja um assunto para muito simples, tem gente que se trava com Precel. O que que eu fiz? Falei, beleza, vocês nunca mais vão se travar. Eu fui lá, peguei passo a passo, desenhei o que que é a Precel, o que que ele precisa fazer na Precel. Falei, ó, você precisa primeiro planejar o que que você quer que tenha na Precel. A Precel é uma estrutura, ela é uma grade, ela tem os elementos, você precisa. E eu fui mostrando. Então, assim, a partir daquela aula, não tem mais como o cara ficar com dúvida. Ali acabou a aula, a galera tira as dúvidas ao vivo. Então, a comunidade é isso. Ela é um ambiente, né? Eu quis fazer algo com um ambiente que mostre toda a minha metodologia e a gente comece a agir nas dificuldades dos alunos, para que eles não tenham essa dificuldade e eles consigam ter resultados com as próprias pernas, né? Além dessa mentoria, hoje tem também o network semanal entre alunos e muitas vezes eu participo, que é a gente cria uma sala ali e vai bater papo, vai falar o que está fazendo, vai falar sobre produto. Ó, esse produto aqui tá bom, esse produto tá ruim, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo assado. Fora o grupo, a comunidade no Telegram, né? Então, assim, é um produto completo, que para quem quer fazer fundo de funil, consiga ter resultados expressivos. E, gente, fundo de funil não está saturado.
existe concorrência, mas tem muita plataforma, tem muito produto, dá para ganhar muito dinheiro. E obviamente que, pô, eu quero fazer topo funil um dia. Vá, deve fazer. Mas o ganha-pão, onde você consegue fazer tranquilamente, limpo, de lucro líquido, seus 50, 80, 100 mil reais por mês, é o fundo de funil, tá? É o basicão bem feito ali que você consegue nadar de braçada ainda. Até dói, né? Ouvir isso daí, Cara, porque quem tá acostumado a ganhar ali os seus 2, 3 mil reais na CLT, no convencional, ouvir dizer que tem um cara dentro de casa ganhando 80, 100 mil reais, E acha que é cara, mentira, né? acha que é mentira. E tipo assim, eu já fui esse carinha aí que achava que É, eu era também. mentira, né? E depois que É. você entra pro mercado, é por isso que é muito importante o tal do network, né? Cara, você vai numa imersão presencial, como a gente teve presente lá na imersão do Caio, você conhece. Tudo bem, o Tarcísio já tá num outro patamar, mas eu que tô ali nos meus 10, 15, 20 mensal, cara, eu conheço pessoas que faz R$ 1 milhão no mês, que faz 500 mil no mês, e são coisas que antigamente eu achava que eu nunca teria acesso a esse tipo de amizade, a pessoas como essas, que faz esse faturamento tão alto no mercado, né? E às vezes, por causa de um ingresso que você comprou para uma imersão, você consegue ter ali um acesso livre, trocar uma ideia. Eu conversei presencialmente com o Tarcísio na imersão, conversei com o Ronaldo, com vários players que são tubarões no mercado, cara. Tudo isso porque eu decidi fazer parte de um processo, decidi fazer um network diferenciado. Então, pessoal, quem não tá na comunidade do Tarcísio, eu recomendo sem dúvida que entre. Eu faço parte da comunidade dele. Eu não sei se vocês notaram, não conseguiram notar, mas, cara, o método da própria fala do Tarcísio é diferenciado dos outros. Eu vejo, sinceramente, integridade na fala dele, né? Eu vejo que ele é um cara bem sincero, bem íntegro, bem honesto. Então, quem não tiver na comunidade dele, o link para entrar na comunidade dele vai estar aqui na descrição, o Instagram dele vai estar aqui na descrição. Eu recomendo, sem dúvida, que você que ainda não segue ele, cara, o Instagram dele tá aqui. Vai lá, clica lá, você vai ser redirecionado pro Instagram, segue ele e manda um direct, ó, eu vim por causa do podcast, tá bom? Mas, Evandro, tem mais alguma coisa? cara, eu queria aproveitar para falar, até o Tarcísio citou aí sobre Precel, né? E uma chave virou na minha cabeça na imersão quando ele palestrou, na imersão do Caio, o ano passado. Que ele falava assim, até esse jeito dele tranquilo de falar, ele falava assim, cara, a Precel é um pote, um botão, e acabou, no Google. Eu falei assim, mas como isso, gente? Eu ficava pensando, como que pode isso? Não é possível. Uma Precel simples dessa não vai ser aceita no Google, não é possível. E eu tinha essa crença na cabeça. Aí quando eu ouvi isso, lá na imersão, ele palestrando, falei, não é possível. Cheguei em casa, falei, já mudei a operação, vou testar isso aí. Cara, testei, validado 100%. Não, sabe, a simplicidade, a forma de fazer os testes que ele ensina, que ele passa para os alunos é incrível, cara. Eu testei aqui, saí dessa crença que eu tinha, que tinha que ser uma pre robusta, cheia de informações, e hoje faço o básico aí bem feito e a gente continua tendo resultado. Então, cara, só quero agradecer aí o Tarcísio, né, pela disponibilidade. Fiquei muito feliz com o bate-papo de hoje, né? Até porque é um cara que eu admiro muito, o Ângelo também, a gente é aluno dele, eu faço parte da comunidade afiliado Pro também. Inclusive, se você não faz parte, pelo amor de Deus, o link vai ficar aqui abaixo. Faça parte, entre nesse networking, porque assim, a sua vida, a sua forma de enxergar o mercado vai mudar completamente, né, Ângelo? Certeza. Então, assim, é uma forma da pessoa alavancar no mercado, né? Estando nesse grupo, nesse networking, né, com pessoas que estão buscando o mesmo que você. Mas é isso, Tarcísio, só agradecer mesmo pela sua disponibilidade, fiquei muito feliz com o bate-papo. Eu espero que você possa voltar aqui também no canal, quando você alcançar novos patamares, novos objetivos, possa vir aqui compartilhar com a gente. Ô, Evandro, eu queria, como de costume, e pensando justamente naquele afiliado iniciante que está enfrentando problemas de bloqueio financeiro, de mentalidade, eu queria que o Tarcísio deixasse uma frase para esse carinha aí que está nos assistindo. E com certeza só, de repente, só está nos assistindo porque soube que era o Tarcísio que viria aqui. Então deixa essa frase aí para esse carinha que, cara,
tô tendo minhas contas caindo, a minha família não me apoia, a minha mentalidade está abalada. O que que eu faço? Cara, só continua. O que eu posso falar para você é, se a sua família não te apoia, faça por você. Ou se você tem pessoas por quem fazer, faça por eles. Eu não sei como foi a sua história de vida, mas o que me faz, o que me move é a minha história de vida, né? É o meu propósito. E o meu propósito era fazer pelos meus pais. Hoje é continuar fazendo por eles, pela minha esposa e pela minha filha, pelos meus filhos que virão. Então, se você não tem propósito, você vai, qualquer coisinha vai te abalar. Uma conta suspensa, um mês ruim. Agora, quando você coloca propósito, né, quando você tem por quem fazer, nada te para. Então, quando eu sofria, né, quando eu passava por meses ruins, quando eu passava por problemas de contingência, e eu ficava puto querendo desistir, no outro eu ia descansar minha cabeça, que a gente, quando você está cansado, descansa, não desista, tá? Grava isso. Cansou, descansa, não desistir. No outro dia eu acordava e o meu sangue nos olhos, ele era maior, tá? Então eu falava, bom, beleza. Ou eu faço isso dar certo, ou eu vou fazer até dar certo, até morrer. Não tem outra oportunidade. Não tem como dar errado. Eu vou morrer tentando, mas isso vai dar certo. Nem que eu gaste todo o meu dinheiro do mundo. Eu acordava com esse sangue nos olhos. E isso não deixava eu parar. E então, hoje o que me trouxe até aqui é isso. E o que vai me levar a maiores patamares também é isso. Porque eu também passo por dificuldades. Só que as minhas dificuldades hoje são outras, né? E cada vez você vai passar por dificuldades diferentes. O que vai te elevar o nível é você aprender a passar por elas e pelas novas e continuar assim. Então, essa frase aí é para ficar marcada. Você não tem um porquê, tenha um porquê. Cara, olha É, que frase, exatamente. cara. Frase. Cara, é isso É, aí. Tô bem feliz mesmo, cara. Muito, muito aprendizado com a entrevista. A gente vê que em vários momentos, assim, a gente passa por provações, né? E às vezes, por mais que a gente já tá no mercado há um certo tempo, a gente é provado a todo momento, né? Assim, colocado à prova, né? Então a gente tem que ter muito o nosso porquê, né? O nosso propósito bem aflorado para a gente não desistir. Igual o Tarcísio falou, apenas descansar, mas não desistir. Mas Exatamente. é isso, pessoal. Eu quero finalizar aqui o episódio agradecendo o Tarcísio pela presença, pela disponibilidade, mais uma vez agradecendo, né? E se você ainda não se inscreveu no canal, pelo amor de Deus, pessoal, se inscreva, deixa o seu like no vídeo, um comentário aqui abaixo. Lembrando que todas as informações do nosso convidado, do Tarcísio Bianchi, estará aqui na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. A gente vai encerrar por aqui e a gente se encontra no próximo episódio. tchau, Até tchau, mais. pessoal.